E esses protocolos, eles devem ser o mais simples possível, e devem ser aquelas coisas que a gente consiga fazer sem que ninguém esteja olhando, no dia a dia da granja. Porque não adianta nada ter lá no protocolo, né, o produtor escrever ali, se ele não cumprir. Outra coisa, assim, geralmente se exige, assim, a gente está fazendo aí hoje umas revisões aí de biosseguridade, se exige muito daquele visitante, aquela pessoa que vem de fora, mas no dia a dia da granja e dos funcionários não se cumpre aquele básico de trocar mesmo simplesmente de bota, por exemplo. Então, aí que surgem as brechas e as oportunidades para os agentes entrar. Então, ela deve ser medidas que sejam viáveis e que sejam possíveis de todos da granja, os envolvidos na granja, cumprirem de forma fácil, de forma corriqueira. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa do SuinoCast. Meu nome é Guilherme Brandt, eu sou o host desse programa. Nós temos aqui hoje um convidado muito especial, o Dr. Luizinho Caron. E seja muito bem-vindo, Luizinho. E eu sempre falo que esse é um programa bastante aberto, né? Um programa dinâmico, leve e democrático. E eu sempre gosto de chamar a atenção que é um programa para quem está na área, né? Os profissionais que estão na área, os acadêmicos, os veterinários, agrônomos, zootecnistas, técnicos em agropecuária que trabalham na área. Hoje a gente tem um pesquisador, é a minha primeira pesquisa com um pesquisador da Embrapa, então um momento especial também. Luizinho, também dos nossos ouvintes aqui, né? Produtores da área. Eu chamo atenção também para filhos de produtores, ou alunos, ou futuros produtores, e também os consumidores, e muito importante, os não consumidores da carne suína. Então, a gente tenta pegar um público bastante amplo aí, e eu tenho certeza que dentro do teu currículo aqui vai ser uma fala muito, muito boa hoje, né? Então, apresentando aqui formalmente o Luizinho Caron. Ele é veterinário, formado pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado em Medicina Preventiva e Virologia em Santa Maria. Também sou formado em Santa Maria, doutorado pela Unicamp, né? E atualmente trabalhou também na iniciativa privada, em duas oportunidades, e hoje é pesquisador em sanidade pela Embrapa. Então, Luizinho, essa é uma apresentação formal. Eu gostaria que tu ficasse à vontade para tu dar a tua apresentação, quem que é o Luizinho e em que momento que a gente está vivendo aí, o teu momento aí como pesquisador, Luizinho. Seja muito bem-vindo aí. Bom dia, Guilherme. Bom dia ao pessoal que nos vê e nos escuta nesse momento. Eu, então, comecei minha carreira ainda no Colégio Agropecuário, né, onde me interessei mais pela carreira e pelas enfermidades que afetam a produção, aí, em especial suínos e aves. Mas aí na faculdade, em Pelotas, a gente teve a oportunidade de trabalhar com bovinos e enfermidades de bovinos, as quais também eram interessantes. Depois, no mestrado, continuando aí com enfermidades de bovinos e no doutorado. Depois viemos a trabalhar voltando com suínos e aves durante aí minha experiência profissional em laboratório de produção de vacinas. E mais tardiamente, lá em 2009, então chegamos na Embrapa. As enfermidades, elas são importantes. Nós podemos dividi-las em dois principais grupos, que são as doenças da produção, que são aquelas que afetam o nosso dia a dia na produção, e na maioria dos casos, elas são afetadas e são mais graves de acordo com as nossas práticas de manejo, ambiência e assim por diante. E aquelas doenças de notificação obrigatória, que são doenças como, no caso, influenza aviária, doença de Newcastle nas aves, nos suínos, aí a peste suína africana, a peste suína clássica, ou doenças exóticas, no caso, que ainda não foram notificadas. No caso da suinocultura, o Brasil tem uma condição aí muito especial,
por ser livre da maioria dessas doenças exóticas, né? E dessas doenças, aliás, exóticas, dessas doenças de notificação, como peste suína africana. A maior parte da nossa área de produção é livre também de peste suína clássica. Uma das doenças mais importantes hoje que impacta a suinocultura, que é a PIRS, né? Síndrome reprodutiva respiratória dos suínos. O Brasil continua dos 10 maiores produtores mundiais, o Brasil é o único país livre. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva. Não é, claro, o ambiente ideal, o veterinário gosta muito de doença, mas então aqui nós temos um ambiente de saúde animal. Mas esse é uma condição especial, então, do nosso produtor, dá uma vantagem competitiva, porque essas doenças custam com o tratamento, custam, às vezes, tem custos com a própria perda de animais, a própria perda de produtividade, quando a gente tem essas doenças endêmicas, mesmo que elas tenham vacina, no caso. Então, mais ou menos, hoje a gente trabalha aí com foco na suinocultura e temos trabalhado com foco em biosseguridade, então que a prevenção dessas doenças que cheguem dentro da propriedade, mesmo que elas saiam da propriedade, e dentro da propriedade que elas vão elas saiam de um setor para outro, ou mesmo de uma baia para outra, às vezes. Então, esse é um pouco o foco hoje aí dos nossos trabalhos. Tá legal. Já anotei algumas coisas aqui e eu acho que a gente vai ter uma boa conversa. Só começando lá no princípio, uma curiosidade aqui, Luizinho. Tu comentou que tu começou no colégio agrícola, né? E uma curiosidade em relação ao Luizinho, pesquisador, né? Esse começo da veterinária, qual foi o teu contato aí, aonde que surgiu especificamente essa vontade pela carreira, né, e pelo agro e pela veterinária, enfim? Sim. Não, eu sou filho de produtor, hoje meus irmãos continuam produzindo frango no sudoeste do Paraná, São Jorge do Oeste, e então daí que vem a minha aptidão, digamos assim, pelo agro e a vontade de continuar nele e sempre as doenças sendo algo que quebra a produção, né? Algo que tem um impacto muito importante na produção, então por isso me chamavam a atenção. E depois no colégio agrotécnico foi o início, aí tivemos surtos nos inícios dos anos 90, aí, gumboro, a anemia infecciosa chegando, então causava um impacto, assim, nos impactava, né, ver aquelas aves às vezes quase pronta para abate e serem perdidas, né, por uma doença. Então isso acaba gerando um impacto na nossa vida e que depois a gente observa e acaba tendo vontade de como ajudar a resolver isso. Então, mais ou menos daí que surgiu a minha necessidade, digamos assim, por buscar aí soluções para os problemas sanitários. Legal. E tu comenta aí do gumboro nessa época, específico nos suínos, né, em relação ao teu chão aí, aos vírus, né? Isso é mais em aves, né, o gumboro e bronquite, né? Mas é claro, a gente tinha também um contato grande com a suinocultura aqui, que eu trabalhei aqui em Videira, Santa Catarina, no colégio agrícola, então a suinocultura ali é muito forte, né? E se pegar, certamente, a questão do circovírus, né, no começo aí dos anos 2000, um grande desafio, né? E eu estava em Videira nessa época também, no começo do circovírus, né? Depois os desafios do Sêneca, o que nos rodeia aí em relação aos desafios virais, né? Mas eu gostaria do teu comentário também, Vizinho, tem a expressão que Deus é brasileiro, né? Eu particularmente não gosto dessa expressão, né? Eu tenho a minha religiosidade, dentro da religião acho que é uma frase bonita, né? Mas combinado aí com a veterinária e com a virologia especialmente, né? Nós temos o desafio, o privilégio aí em relação ao desafio viral, né? Mas eu acho que a gente não pode usar essa frase e deitar em berço esplêndido, né? Certamente. Eu gostaria de um virologista comentar isso aí. É a minha opinião, né? Mas
particularmente como veterinário, eu não gosto dessa frase. Sim, é lógico que nós tivemos os méritos por a nossa legislação ter sido precoce e talvez a sorte aí ou assim uma proteção divina que não entrou no início a PIRS e não se disseminou, né? Então, talvez pelas nossas normas que foram editadas, ou tanto o Ministério da Agricultura rapidamente editando normas para a importação de animais, a importação ela é muito cuidadosa, então isso previne com que as doenças entrem de forma com os animais, que é uma das principais formas com as quais as doenças entram, né? Então, à medida de os animais chegam, eles vão para quarentenário, eles ficam em quarentena, onde são coletadas amostras. Então, às vezes, só esse tempo aí é suficiente para que algumas doenças sejam eliminadas. Além disso, os testes que são feitos para comprovar que elas realmente são livres, que às vezes, por exemplo, quando a gente importa reprodutores dos Estados Unidos, eles têm PIRS lá. Então, essas doenças que eles têm lá e PEDV também, que a gente não tem aqui, é muito importante que elas sejam testadas no quarentenário, para que depois, quando esses animais vão para as propriedades, sejam distribuídos aí na reprodução, que eles não sejam fontes de doença. Uma outra vertente com as quais o vírus pode chegar nos nossos rebanhos são os ingredientes, né? Então, contaminação de insumos, que logicamente tem os controles de qualidade das empresas e o próprio Ministério da Agricultura controla um pouco, tanto os alimentos como produtos de origem biológica, como vacinas, medicamentos, tudo isso pode, de alguma forma, ser fonte, né, de vírus. Ultimamente, trabalhos interessantes, inclusive liderados por alguns colegas brasileiros, da sobrevida, por exemplo, do vírus da peste suína africana, né, em matérias-primas de ração, como o próprio farelo de soja, que conserva o vírus, ele se conserva melhor na farelo de soja do que ele se conserva no meio de cultivo viral. Então, são muito interessantes, né? Farinha de carne e outros, né? Mas o mais surpreendente foi o farelo de soja, né? Então, sendo um veículo importante aí, onde se conserva muitas semanas. Mesmo em temperaturas um pouco mais moderadas aqui, não tão baixas. Então, são mecanismos pelos quais os vírus, né, quanto mais tempo ele sobrevive na natureza, mais fácil que ele encontre um hospedeiro durante esse período e infecta, né, um suíno, por exemplo, seja ele doméstico ou selvagem. Nós já tivemos no Brasil a peste suína africana final da década de 70. Ela entrou por restos de alimentação provenientes de aeronaves no Rio de Janeiro, em Paracambi, o município do Rio de Janeiro, numa produção. O diagnóstico na época foi feito lá pela Universidade Federal Fluminense, um patologista que conhecia a peste suína africana, e ele já deu o diagnóstico presuntivo na hora assim que ele fez as necrópsias. E a partir daí foi montado na época então um programa de erradicação, e felizmente foi erradicado aí. Então nós damos por erradicados em 84, se não me engano, como livres de peste suína africana novamente. Essa cepa que tinha a cepa que teve aqui no Brasil, também na América Central na época, Cuba e não me engano Porto Rico, provenientes aí da Península Ibérica, né, que é um tipo diferente, por exemplo, do peste suína africana que hoje circula no mundo, que é o Geórgia 2007, se não me engano, que entrou na Rússia, então, a partir da África, na República da Geórgia. É legal ouvir essa história, né? A tua primeira prontidão da tua resposta aqui, dessa agilidade da legislação brasileira, né? E me veio à cabeça aqui, eu estava falando com meu filho viveu a vida inteira dele ouvindo de suínos, e, enfim, tudo isso aí. E esses dias eu mostrei a foto de uma importação, uma foto de um avião, né, trazendo os animais, e ele ficou impressionado, né? Pô, não imaginava que era assim. Então, essa é a questão da importação e de ir direto lá para a Cananéia, né? A importância desses cuidados, né? E a partir daí, Luiz,
Luizinho, eu sei que hoje a gente está vivendo um dia importante, né? Para quem vai ouvir a gravação aqui, pode ouvir em qualquer momento, né? Mas hoje é o dia que a gente está com a notícia aí da influenza aviária no Brasil, no diagnóstico. E eu só gostaria de fazer esse parêntese aí a vida de um pesquisador com esse diagnóstico, se tu puder dar um pequeno relato do que é, né? Eu sei que são em aves silvestres, né? O que isso efetivamente implica. E aí, fechando com essa questão que eu comecei do avião lá chegando e indo para Cananéia, né? E essas são as questões legais, né? Das importações de como lidar com desafios de doenças e virais, né? O que nós, né? O que o pessoal lá de São Jorge, o que nós produtores podemos fazer, qual que é a nossa parte em relação a esses desafios virais? Coloquei um caldo grande aí para tu poder nos explicar, né? E melhor entender. Então, esse diagnóstico de 3 aves aqui no litoral do Espírito Santo são aves silvestres, isso não muda o nosso status sanitário. Foi apresentado ontem pelo Ministério da Agricultura, eram aves que estavam debilitadas, que foram levadas para um abrigo. Outros países da América do Sul já detectaram também silvestres e também, às vezes, nas aves de fundo de quintal ou mesmo em aves industriais. O importante é que o Brasil possui aí um programa de sanidade já desde os anos 70, que foi aprimorado para aí anos 56 de 2007, e para justamente ter a prevenção de que essas doenças que estão nas aves silvestres não cheguem às aves domésticas. Então, é claro que a biosseguridade depende das pessoas, né, porque são as pessoas que podem levar as excretas das aves para dentro das aves silvestres, para dentro dos seus galpões. Então, as pessoas aí têm um papel sempre primordial na prevenção das doenças e cumprindo os protocolos de biosseguridade aí da 56, que cada vez ficam aí mais prementes, que eles são necessários e urgentes, inclusive se avançar mais aí com medidas de biosseguridade. Elas são uma espécie de um seguro, né, da produção, mas que às vezes custam geralmente entre 5%, máximo aí 10% da construção, e tem a outra parte, que é a parte dos protocolos, a parte escrita, que são as medidas em si que as pessoas tomam no dia a dia, como troca de calçado, ou troca de roupa, banho, antes de entrar nas instalações, que são a chave para manter livre, evitando visitas também desnecessárias na produção de aves ou mesmo de suínos, né? Então, essas medidas aí de biosseguridade são importantes. A gente vê que na Europa, por exemplo, o vírus avançou muito da peste suína africana, na Rússia, no leste europeu, ali em vários países, a Lituânia, a Letônia, na China mesmo, mas chegou inclusive a algumas produções aí no oeste da Alemanha, além da Polônia, mas ele não teve sucesso aí até o momento, assim, de infectar, fazer grandes estragos na Europa, como fez lá na Ásia e no leste europeu. Isso devido a essas medidas de biosseguridade, que às vezes, por mínimas que sejam, elas evitam, né? Às vezes, simples troca de calçado, ela evita que tu leve essa doença que está ali fora para dentro da granja. Além disso, a outra pergunta que tu fez da importação de animais, então, em Cananéia, ela como eu falei inicialmente, ela tem uma importância chave para nos manter livres, né? Então, a importação de reprodutores, para a gente se manter atualizado na nossa produtividade, sermos competitivos, é necessário importar animais. É claro que, em termos para a biosseguridade, o ideal seria que não fosse importado. Mas, uma vez que é importante, então que são medidas para mitigar o risco dessa entrada de doenças, que tem aí a sua efetividade. É claro que alguma coisa mais pode passar, mas tem uma efetividade significativa, conforme a gente constata aí, continuamos sendo livre
livres de PIRS, né, de PEDV e outras enfermidades importantes, mesmo peste suína africana. Sim, e eu acho que esse é um recado importante, né? Só reforçando aqui, a manter a produção com quem produz, né? Não é lugar de visitação, né? Quem visita são pessoas que entendem da produção, né? Não é um lugar de visitação, deixa eu ver os animais, né? Não é para isso, né? E para quem chega, e é importante esse teu reforço aí, né? Que são questões efetivamente simples mesmo, né? Uma troca de calçado, uma troca de roupa, banho, ou lavar as mãos antes do contato com os animais, né? Que parece ser coisas simples, mas são muito funcionais, né? Então, a importância desse reforço. E em relação, Luizinho, em relação à questão do H1N1, né? Aqui no Suinocast já tiveram pelo menos 2 ou 3 programas falando do H1N1, né? Nós estamos eu não te perguntei, mas seguramente tu tá na tua casa aí, tu tá em Concórdia, né? Sim, perfeito. Eu estou falando aqui de Curitiba, um dia bonito, mas um dia frio, né? Aqui é um dia de neblina, um dia de Concórdia. Isso, um dia de Concórdia, exatamente. Amanhecendo aqui é frio e a gente está começando as temperaturas mais baixas aí em relação a inverno, né, outono e inverno, e esse desafio do H1N1, né? Eu gostaria que tu comentasse a respeito desse desafio na suinicultura e eu acredito que são dicas igualmente as que tu comentasse aí, mas se tu puder dar uma explicação um pouco melhor em relação a esse nosso desafio aí da enfermidade. Sim, o H1N1, assim como os outros vírus, H3N2, H1N2 nos suínos, eles causam doenças respiratórias nos suínos, e fazem parte do complexo de doenças respiratórias que acometem os suínos, né? E tem se tornado importante, uma vez que esse vírus, mesmo que ele não cause, às vezes, um estrago muito grande ou mortalidade, ele abre portas de entradas para bactérias que estão ali no ambiente, como Pasteurella e mesmo coli ou outras, para que continuem o estrago e façam e causem mortalidade, pleuresia, pleurite, aderências, que depois levam a condenações no abate, né? E daí a perda em si. Então, hoje tem vacinas aí autógenas que o pessoal está usando. O Brasil, antes de 2009, não tinha muitos problemas, ou pelo menos não era estudado muito, e hoje a gente sabe que o vírus de influenza ele é uma importante porta de entrada para essas outras bactérias. E é um componente importante desse complexo respiratório, mesmo que nós não temos PIRS, né, que PIRS também faz parte desse complexo nos países que tem, e torna esse caldo aí ainda mais precioso assim, em termos de doenças, né, faz com que as perdas sejam ainda maiores. Mas, enfim, como esses vírus, geralmente a evolução deles, eles circulam ali na produção, então os animais que, conforme eles vão crescendo ali, quando eles saem da creche, ali no final da creche, eles são susceptíveis, porque os anticorpos maternos já baixaram, então esses animais são susceptíveis e eles fazem com que esses animais aí acabam mantendo, nessa faixa etária, mantendo o vírus circulando na granja. Além disso, é importante salientar que os vírus humanos, né, os suínos, eles são como um reservatório. É muito fácil a transmissão do vírus de influenza de homem para suíno, não tanto do suíno para homem, né? Mas do suíno para homem, do homem para o suíno é mais fácil. Então, pessoas com condição, com síndrome gripal, devem evitar entrar em contato com suínos, porque isso aí faz com que, às vezes, um gene inteiro ou partes do genoma desse vírus da pessoa acabem por recombinação,
entrando e formando um vírus novo no suíno. E isso faz com que esse vírus circule com mais facilidade na população suína e cause surtos, né, como a gente tem visto aí a partir de 2010, 2011 no Brasil. Então, essa é uma condição importante, essa é uma condição de biosseguridade importante, ele prevenir que pessoas com síndrome gripal entrem em contato com os suínos. Acho que seria mais ou menos isso a preocupação. Ela causa, hoje não para todas as empresas tem problemas aí, principalmente no final da creche, início da fase de crescimento. Esse vírus causa, como eu falei, devido à queda dos anticorpos maternos, então esses animais acabam se infectando. A mistura de lotes, daí, no caso da transferência dos animais da creche para crescimento, isso aí aumenta e favorece porque aí você tem animais com diferentes condições imunológicas, com diferentes vírus, e eles vão trocar todos esses vírus aí, então isso gera um quadro além do estresse que eles vão ter do transporte, da troca de companheiros dentro da baia, né? Então a briga, a disputa por liderança na baia, isso faz com que esse estresse aí ajude aí os vírus, no caso, inclusive influenza, o PCV2, a terem mais sucesso aí na sua disseminação e causar doença. É claro, o circovírus, como vírus imunossupressor, também aí há uma vacinação correta, bem aplicada, a dose cheia, é importante para evitar a imunossupressão e também para a disposição não só ao vírus de influenza, mas também às bactérias que aí se aproveita da condição de imunossupressão dos animais. Mesmo que ela não seja uma imunossupressão completa, né? Mas uma doença aí crônica já é suficiente para causar estragos. Certo. E esse teu comentário de mistura de lotes, de momentos de maior sensibilidade ou suscetibilidade, também existem, não só na parte da prevenção ou da medicação com vacinas, né, mas também ações práticas de manejo, ou como manejo em bandas, como a redução das próprias origens, né, nesse sentido. Exatamente, Guilherme. Essa prevenção, essa aí já faz parte do planejamento, né, da produção em lotes, né, dos suínos, então vai ter os lotes, e a não mistura entre esses lotes, então são animais provenientes de fêmeas que vão ter mais ou menos o mesmo perfil, né, de doenças e perfil de anticorpos. Então esses suínos não vão ter essas doenças, não vão ter problemas sanitários aí posteriores, com possibilidades aí de perdas ou condenação ou mesmo mortalidade, uso necessário aí de grande quantidade de antimicrobianos aí para prevenir e conseguir chegar com o lote a termo. Uma vez que hoje cada vez mais no uso racional de antibióticos, né, de antimicrobianos, o que deve ser evitado, então essa restrição também aí dificulta o controle. E a biosseguridade é a melhor forma, né, a única forma que a gente tem de reduzir efetivamente os antimicrobianos, porém sem ter as perdas, né, que isso pode gerar por causa das doenças. Sim. No começo, o teu comentário foi a respeito da IN56, né? Em aves, né? Em suínos a gente tem a IN19 e nós temos recomendações aí da Embrapa. Sim. Só para a gente fazer um geralzão aqui, a IN19, pegando aí a questão dos reprodutores, de distâncias e de cuidados em geral, né? Mas, e tu já falou, o que a gente poderia deixar de recado geral de toda essa questão, legislação na prática? A legislação ela contém ali tópicos mínimos que devem ser cumpridos, né? No entanto, aí às vezes as secretarias estaduais, como em Santa Catarina, ela vai um pouco mais, ela tem normativas como a condição da cerca, né? Cerca um pouco mais alta e uma descrição um pouco melhor de como deve ser a cerca que protege a granja.
assim como o período das visitas de contato com outros suínos ou abatedouros de 24 horas, ou já na nossa recomendação tem de 72 horas para entrar em contato com suínos aqui no Brasil, aquelas visitas que são importantes. Então, e a granja deve ter seus protocolos, né? Então, além daquele mínimo da lei, o produtor pode se preocupar com essas medidas e de acordo com as doenças que ele quer prevenir, porque a prevenção das doenças está relacionada a quais doenças que eu quero prevenir. Então, essa doença se transmite dessa forma, aquela dessa forma. Então, para prevenir essas duas doenças, eu tenho que, por exemplo, trocar bota. Algumas eu só troco de roupa e lavo a mão, outras eu tenho que tomar banho efetivamente para prevenir que essa doença entre e outras, mesmo tomando banho e trocando de roupa, não é suficiente para uma febre aftosa. Ela vai ficar no nariz por pelo menos 28 horas em algumas pessoas. Então, há que se fazer uma quarentena também para prevenir. Então, se teve o risco de alguma pessoa ter entrado em contato com o animal infectado, para evitar essa transmissão do suíno. Então, essa aí seria a mensagem mais importante. E uma coisa interessante que o teu comentário, eu até anotei aqui, se pegar a 56, a 19 e as boas práticas dos manuais da Embrapa, além disso, ou misturando tudo isso, claro, as empresas também têm os seus protocolos, né? Que é um resumo mais prático disso aí, né? Então, da importância de a gente cumprir efetivamente o que está ali, né? Porque isso já foi estudado e são condições que não básicas, né? Exatamente, Guilherme. São questões básicas e esses protocolos eles devem ser o mais simples possível e devem ser aquelas coisas que a gente consiga fazer sem que ninguém esteja olhando no dia a dia da granja. Porque não adianta nada ter lá no protocolo, né, o produtor escrever ali se ele não cumprir. Outra coisa, assim, geralmente se exige, assim, a gente está fazendo aí hoje umas revisões aí de biosseguridade, se exige muito daquele visitante, aquela pessoa que vem de fora, mas no dia a dia da granja e dos funcionários não se cumpre aquele básico de trocar mesmo simplesmente de bota, por exemplo. Então, aí que surgem as brechas e as oportunidades para os agentes entrar. Então, ela deve ser medidas que sejam viáveis e que sejam possíveis de todos da granja, os envolvidos na granja, cumprirem de forma fácil, de forma corriqueira. De outra forma, o investimento, né, que foi feito em biosseguridade, ele não vai dar retorno, porque o produtor não vai conseguir impedir que as doenças... Ele pagou pelo seguro, só que ele não vai obter o resultado do seguro, que é evitar que a doença entre no seu plantel. Só não perdendo a oportunidade aqui, e lembrando, né, a importância de mais dois aspectos que a gente acabou não falando aqui, que é a questão dos vetores, né, roedores e moscas, aí, insetos, e a questão do manejo das composteiras ou dos locais dos animais mortos, né? Mas Luizinho, eu gostaria de agora pegar um foco do pesquisador, né? Eu falei lá no começo que é a minha primeira entrevista com um pesquisador, né? Já entrevistei produtor, já entrevistei o Marcelo, lá o presidente da BCS, professores já entrevistei, mas pesquisador da Embrapa é o primeiro, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco do perfil do pesquisador, desses nossos colegas que estão saindo da faculdade agora, ou quem está no campo, né? Tu já trabalhou na iniciativa privada, né? Pô, eu quero ir para esse lado aí da pesquisa, né? E a gente conhece também pesquisadores que auxiliam bastante nessa questão da extensão, da pesquisa em si, da extensão e da prática, né? Como associar isso aí para o benefício da cadeia, né? Se tu puder dar uma explicada aí da rotina. Então, Guilherme, a função do pesquisador basicamente ver os problemas nas cadeias e desenvolver estratégias para resolver esses problemas. Então, muitas vezes a gente cria uma estratégia, desenha uma estratégia num projeto e no final do projeto a gente
vê que aquela estratégia não é a melhor, mas no meio do caminho se encontram outras estratégias mais importantes. Isso aí aconteceu mesmo com o Pasteur, que é um dos pioneiros, Louis Pasteur, com a vacina da Pasteurella, que ele queria desenvolver uma solução para o problema da Pasteurella que estava matando as galinhas. E ele, durante o final de semana, o auxiliar dele acabou esquecendo uma placa com Pasteurella, em vez de jogar fora antes do feriado, deixou na estufa. E daí, depois que ele voltou do feriado, ele observou que aquelas colônias que ficaram velhas, algumas delas ficaram um pouco diferentes, rugosas, diferente daquelas colônias lisas quando elas eram novas. Daí ele pegou essas Pasteurella aí, essas colônias rugosas, e colocou em galinhas. E essas Pasteurella que ele tinha eram letais para a galinha. Mas naquelas galinhas que ele usou essa cepa de Pasteurella rugosa, que envelheceu, ela não matou aquelas galinhas. Porém, depois, quando ele desafiou com aquelas cepas lisas, as aves estavam protegidas. Então, assim, ele descobriu como fazer uma vacina para Pasteurella em galinhas. Então, nem sempre aquilo que a gente crê, a gente tem que ter essa humildade de ver mais amplo, né, as questões. Nem sempre a gente está errado, certo, aliás, procurar, mas sempre procurando desenvolver soluções para os problemas, para as doenças, senão, às vezes não é possível através de uma vacina, um medicamento, através da prevenção. A medicina veterinária ela sempre se preocupou muito com a questão da prevenção, porque uma vez que a gente tem a enfermidade instalada, já temos a perda, então o mais importante é prevenir que ela entre, que assim a gente está prevenindo já a perda lá na frente. Então, essa é a forma mais efetiva de controle das doenças. Então, existe uma formação, é claro, de pesquisadores, serve para que a pessoa seja talhada a observar essas questões e, na metodologia como a ciência é feita, para que não se perca durante o processo possíveis soluções que vão surgir aí no caminho da pesquisa. E nem sempre o mais importante é o resultado final, às vezes o caminho é tão importante quanto. Acho que seria mais ou menos... É uma carreira longa, exige bastante dedicação, né? Ela tem algumas diferenças da maioria das carreiras, porque durante a formação, mestrado, doutorado, é exigido bastante da pessoa em si, né? É uma dedicação muito extensa, mas também depois ela tem seus frutos, né? Tem suas frustrações também, então tem que ser, como os americanos dizem, automotivado, né? Para que está sempre em busca, porque a maioria assim, se faz pesquisa porque não se sabe o resultado, né? Então, a maioria dos resultados vão ser negativos, porque senão seria já conhecer, fazer a pesquisa já conhecendo, aí não tem muita graça, né? Então, e a pesquisa, além disso, ela tem que ser repetitiva, os resultados têm que ser repetidos, senão iguais da mesma forma. É lógico, se respeitando as condições sempre com que os experimentos são elaborados. E é importante, né, essa questão da hipótese, né? O não é uma resposta da pesquisa, né? Então, e não é uma frustração, né? É um resultado. É claro. E essa questão que tu comentou também do erro do auxiliar, né? Do erro do estagiário, o que os erros nos ensinam, né? Então, que bom que a gente pode se permitir isso aí para buscar novos resultados, né? E interessante. Tá legal. Eu acho que nos deu um bom caminho aqui daquilo que é feito dentro de um laboratório ou dentro de um centro de pesquisa, né? E a importância de a gente associar isso à nossa produção e essa conversa aí de pesquisa, extensão e prática, né? Para a busca dos resultados. Só colocando mais um detalhezinho aqui, que assim,
o bom de trabalhar, antes eu trabalhei em empresa privada, a gente trabalhava quase que sozinho, tinha um ou outro colega só que assim, que nos ajudava, um bacteriologista, coisa assim. Então aqui nós temos várias formações, nós temos estatístico, nós temos virologista, bacteriologista, parasitologista, engenheiros agrônomos com especialidades em outras áreas, bem-estar. Então, isso ajuda muito na hora de construir um projeto, que às vezes esses outros profissionais nos ajudam a ver de ângulos que a gente não está observando. E isso ajuda a construir projetos robustos e que com uma possibilidade de bons resultados muito boa. Que tudo depende do desenho da hipótese lá atrás, que depois da hipótese vai ter a síntese no final desses estudos aí que vão gerar então, o conhecimento final que vai para os artigos, depois vai para ser sintetizado nos livros. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com SCH e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Estamos nos encaminhando aqui para a parte final, Luizinho. E eu gostaria agora de um pensamento aí do pesquisador, né? Qual que seria o teu recado aí para alguém que está numa fase inicial aí do comestrado ou do doutorado, né? O que tu diria aí para facilitar alguma coisa que tu pode superar, uma falha tua, um erro teu que tu pode, se tivesse essa dica aí É uma coisa importante assim, ó, mesmo aquelas coisas consolidadas, o pesquisador ele tem que ser crítico de tudo. Assim, às vezes aquela condição para que aquela pesquisa, aquele resultado que tu tem hoje como resultado científico, diz não, a ciência, não, ele tem que ser criticado, ele tem que ser possível de criticar, porque às vezes vai ter um jeito de fazer melhor. E às vezes, naquelas condições, vai ter uma forma, um resultado diferente. Então, eu diria, tem que ser crítico e tem que não aceitar o que vem simplesmente de fora, o que está aí da ciência como resultado absoluto. Tem que estar sempre criticando e buscando se não há jeitos ou formas melhores de fazer as coisas. Eu acho que essa é uma mensagem que eu tenho. Legal. E uma curiosidade que o pesquisador ou a gente como profissional, nós somos uma pessoa única, né? Não consegue desligar e eu sou uma coisa dentro do... A gente é uma coisa única. Mas o Luizinho fora do laboratório e fora do uniforme da Embrapa, qual que é o teu lazer, qual que é o teu... O que tu usa aí até para olhar o mundo de uma maneira diferente, para poder pensar diferente para dentro do laboratório. Sim, não, eu gosto muito de leitura, né? Então sempre buscando aí livros e coisas, é uma outra forma de conhecer o mundo, de conhecer formas de pensar diferente. Além disso, uma vez eu gostava muito de futebol, mas conforme vai chegando o peso e a idade, isso a gente já parte para outras coisas mais amenas, né? Então hoje o tiro esportivo, por exemplo, tenho praticado aí com outros colegas também, e viajar também é uma outra coisa aí que me interessa muito, conhecer também essa forma de conhecer outras civilizações ou outros povos, né? Então isso me agrada muito. O tiro esportivo não pode ter muita hipótese, né? Tem que ir direto no objetivo, não? Não pode pensar muito. Esse é um dos meus erros. Eu tenho que me cuidar, não ficar pensando muito e ir lá e ser quase que instintivo, mais instintivo do que pensativo, no caso. Sim. E tem alguma dica de um livro aí o último livro aí para desenvolvimento nosso aqui, Luiz? Olha, eu estou lendo um livro aí,
eu até nem saberia dizer exatamente o título dele, mas que é a história, assim, História Escondida do Brasil. É uma pesquisadora brasileira, uma historiadora, então ela fala aí de coisas que não foram nos ensinadas na escola, mas da importância que o nosso país tem para o mundo e para a civilização, e da construção de história que na escola que a gente aprendeu começa em 1500, mas talvez ela começa aí muito antes disso, né? Não só aqui na América, mas de outros países ou outras civilizações do mundo nos visitando aqui no Brasil. Eu acho que esse é um livro aí interessante. Eu não tenho, infelizmente, o título aqui, mas posso mandar para ti depois, Guilherme. Tá legal. Tá bom, eu acho, assim, ó, muito obrigado pela tua atenção aqui, Luizinho. Sei do teu dia aí, do movimento que está dando a questão da virologia, a importância, né? E a importância de a gente também ter pessoas boas nos resguardando nesse sentido aí. Te agradeço pela atenção, pelo teu recado. E finalizando aqui, eu deixo uma palavra final aqui para tu finalizar o nosso programa. Então, Guilherme, agradecer vocês aí do SuinoCast também pelo espaço aí. É sempre a nossa obrigação fornecer aí explicações e também falar dos nossos resultados, o que a gente tem produzido para a sociedade, uma vez que somos empresa pública, e essa é uma das nossas funções básicas, né? A questão das doenças, como eu falei, eu gostaria de reforçar aqui, o mais importante é a prevenção, né? Logicamente, aí existem as vacinas, mas às vezes, antes mesmo das vacinas, evitar que as doenças cheguem nas nossas criações. Ou quando elas cheguem, que elas se transmitam de um animal para outro, ou de uma baia para outra, dessa forma. Assim. Então, seria mais ou menos esse o meu recado final. Muito obrigado a todos e especialmente aí a você, Guilherme. Muito obrigado. Nós estamos aqui encerrando então o nosso SuinoCast com o Dr. Luizinho Caron, ele que é virologista, num dia especial, né? Um dia especial, a gente está com o diagnóstico da influenza aviária e o Luizinho gentilmente cedeu alguns momentos aqui da agenda dele para a gente discutir temas sobre biosseguridade, sobre desafios de doenças virais no Brasil, sobre coisas básicas que devem ser feitas em relação à nossa produção, e também nos deu um pouco da vida do pesquisador, daquilo que o pesquisador, de como são tomadas as decisões e a rotina do pesquisador. Luizinho, muito obrigado, e obrigado a todos. Aproveitem bem esse episódio e a gente se vê num próximo episódio. Bom dia a todos. Obrigado.